Oi, Renato, boa tarde, querido. Bem-vindo. Rosemary, boa tarde, gente. Bem-vindos, bem-vindas. Falei com o Carlos no WhatsApp, ele já vem também. Vamos nessa. Ah, Renato, você que é incrível. Uma honra você aqui, viu? Já tô no clima. Recordar e viver. Coloquei um Voltimix pra animar mais um bocado. Renato Nogueira, filósofo, autor de Naninilo, que já foi uma das dicas literárias aqui no Folhagem do Baobazinho. Vocês podem procurar no IGTV. Toda sexta-feira tem uma dica literária nova. E vocês vão encontrar a Naninilo lá também. Coleção de livros e DVD infantis, trazendo a filosofias indígenas, africanas, protagonismo infantil. Procurem a obra, os artigos, os vídeos do professor Renato. Foi meu orientador no mestrado, tive a honra de ser orientanda dele. Tá aqui também no Instagram, Nogueira, _ Nogueira sem a letra I, _ oficial. Sigam-no, amanhã ele vai fazer um bate-papo ao vivo com o Nego Bispo, um líder quilombola incrível, lá do Piauí. Oi, Samara. Verdade, Rose. Renato é maravilhoso. Pati, bem-vinda também. Vamos aguardar o Carlos. Deixa eu ver se eu consigo fixar aqui. Um comentário. Vou tentar. Eu aprendi a fazer isso semana passada. Oi, Garnizé, bem-vindo, querido. Música e letramento, funk, literatura e deseducação. Já vou deixar aqui. Falei com o Carlos, ele já vem, tá, gente? Vamos aguardar um pouquinho. O que vocês têm feito na quarentena, hein, gente? O que vocês têm ouvido? Que som que vocês têm feito e têm ouvido? Vou tentar fixar aqui o título desse encontro. Carlos Carvalho, o convidado. Vamos ver se vai. Ah, consegui! Deixa eu ver se ele já chegou. Ainda não. Bom, enquanto o Carlos não vem, deixa eu diminuir aqui o som. Enquanto o Carlos não chega, bem-vindos, bem-vindas novamente. Acessem o Folhagem, que é a série com dicas literárias. Toda sexta-feira eu compartilho um vídeo com sugestões literárias infantis, infanto-juvenis, sempre de autoria negra, sempre obras escritas por autoras negras, autores negros, e tá tudo disponível no IGTV. E todas as conversas que eu tenho realizado aqui estão disponíveis no YouTube, no canal do Baobazinho no YouTube. Então, se você ainda não assistiu ou se você quer assistir novamente, é só acessar a qualquer hora, a qualquer momento. Ei, o Carlos chegou! Ah, Garnizé, beleza, manda sim. Deixa eu adicionar aqui o Carlos.
aguardando. E E aí, aí? irmão? Beleza, Beleza? mano? Vamos aí. Deixa eu organizar Boa aqui esse paradinho. tarde. Áudio tranquilo aí, meu áudio, pá? Sim, sim, tá sim, tá de boa. E Irmão, aí, deixa eu você ver o esquema consegue dessa. me ver, me ouvir bem? Bacana, tô te ouvindo bem. Deixa eu só ver o Maravilha. esquema. Distância da câmera aqui, pá. Pra gente. Pessoal que está aqui com a gente, por favor, avisem se houver algum imprevisto aí na transmissão, se o áudio ou o vídeo não tiver bacana, sinalizem para a gente, por favor, tá bom? Então, vamos começar. Mais uma vez, boa tarde, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Eu sou Juliana Correia, eu sou jornalista por formação, eu tenho um mestrado em educação, sou arte educadora, trabalho com contação de histórias, sou mãe do Francisco, que é o meu grande mestre, minha grande inspiração. E agora, por conta da pandemia, né, desse isolamento, e de tanto conteúdo bacana sendo compartilhado nas redes, né, tantas conversas interessantes, eu decidi também trazer aqui para o Baobazinho, pelo menos uma vez por semana, alguém que me inspira, algum irmão, alguma irmã que desenvolve algum trabalho especial assim para a nossa comunidade, né? E o convidado de hoje é especialíssimo, é uma pessoa que eu não tenho uma proximidade assim grande, mas que eu acompanho muito pelas redes, admiro muito o trabalho, o posicionamento político, e há tempo já eu já tinha pedido, perguntado, convidado, e eu quero aproveitar então esse momento também para agradecer muito a presença desse irmão, que é o Carlos Demora, demora. Carvalho. Muito bem-vindo, Brigadaço, muito tamo aí. obrigada, viu? Pô. Valeu o convite. É, admiro pra caramba também o trampo do Baobazinho aí, né? Seu trampo. E de vários outros irmãos e irmãs que estão com a gente nessa caminhada aí, né? Caminhada sinistra e tal, mas a gente tá aí trocando energia, se fortalecendo para se manter nessa pegada que é importante pra caramba pra gente, né? É a continuidade, né? Essa é a parada, né? É isso, irmão. É isso. É, Você, por favor, se apresente, fique à vontade para falar sobre esse assunto que é tão caro a você, que tem tudo a ver com o seu trabalho, com a tua militância. bacana, bacana. Vou, Fique à vontade. vou começar dizendo, né, que música e letramento é uma estratégia, né, de se manter vivo na pista aí, diante de toda essas paradas sinistras que a gente tá batendo de frente o tempo todo, né, desde que nasce. Então, música e letramento é um nome que vem como uma estratégia, né, e dentro dele tem várias paradas que vão acontecendo no caminho da educação, né? E não da deseducação. Por isso a provocação de hoje estar aí junto com colocar essa pegada aí de funk, literatura e deseducação para a gente desenrolar esse papo, pá, por conta dessas questões mesmo, né? Para a gente parar para desenrolar um pouco esse lance. Bom, sou Carlos Carvalho. Boa tarde para geral que está junto com a gente aí. Família está junto aí, Rogério, Karine, esposa Patrícia, a sogra deve estar junto aí também. Papai e mamãe, de repente, também deve estar chegando daqui a pouco, Pô, irmão. maravilha, Man... família toda. Maneiro tá Maravilha. todo mundo junto com a gente aí, pá, Isso acompanhando. aí. Eu sou, né, pai do Xavierzinho, que é esse camarada aqui, junto com o grande irmão ilustrador Vinícius Ribeiro, né? Xavierzinho tá nessa pegada também por uma questão de representatividade, mas é mais que isso, né, mano? A gente tem que estar para além da representatividade também, né? Lógico que é importante para caramba a gente estar no livro, a gente se vê no livro, quanto mais cedo, melhor, né? Por isso o Xavierzinho tá aí, já tem 3 anos de pista já, com um retorno muito maneiro. E aí depois do Xavier veio o Música e Letramento, que tem outros textos, inclusive do próprio Xavier, né? É um trabalho mais de samba, de funk, do rap, das nossas linguagens, né?
das nossas paradas que eu venho escrevendo já há muito tempo e coloquei aqui. Esse trabalho foi lançado em 2018 e o Xavierzinho em 2017. Então, me coloco também como escritor, estou no funk já tem bastante tempo e passei por umas paradas com funk, com escola, e vejo hoje ainda como pedagogo e professor, trabalhando nas redes de alguns municípios e pelas caminhadas do processo, projeto Música e Letramento, vejo a molecada passar com funk na escola, né? Nem sempre, na maioria das vezes, não é bem aceito, né? Ah, não, funk não, pá, funk não pode, aquela coisa toda. Isso aconteceu comigo lá nos anos 90, né? E continua acontecendo hoje nas escolas. Essa pegada da dificuldade do entendimento, né? Do que é o funk, de qual é a história da parada, do que ele representa para a gente, né? Então fica um pouco essa pegada aí. Então estou me colocando hoje aí, a partir do teu convite, para a gente cair dentro e desenrolar com a galera que tiver afim aí, trazer umas perguntas. Acho que é importante a gente falar logo que tem uma campanha rolando da galera do funk, né? Nesses tempos de pandemia, que o Mano Teco, né, coloca bem para a gente lá essa questão. Fiquei sabendo através dele, inclusive, que tem uma campanha da galera do funk. Já já eu vou ver se eu consigo buscar aqui para poder falar e a gente chegar junto lá, tomar com essa galera Beleza. também. O Teco falou que ia brotar aqui. Não sei se ele já tá. Não estou conseguindo ver tudo, estou sem óculos. Ó, Renato Nogueira está aqui dizendo, tá parabenizando o teu trabalho. Salve, Foi na hora que mestre, você, tamo junto. foi na hora que você mostrou o Xavier. Tem uma diretora, ela não diz o nome, ela aparece como Pandemia de Leitura. Eu sou vice-diretora em uma escola rural em Nova Iguaçu e o Xavierzinho está na minha Bacana. escola. Ih, legal, bom saber que o menino está circulando. A ideia é essa mesmo, o Xavierzinho chegou para circular, né? Para botar a molecada para se ver. Que bom saber que a gente. Maneiro, obrigado, vamos aí. É isso. Ô, Carlos, É, oi. aquela vez eu fiz uma edição, né, do Folhagem indicando o Xavier mesmo. Eu também adoro esse livro. E você me contou, eu perguntei para você, né, como é que tinha surgido o Música e Letramento, Aham. e você podia contar para gente como é que foi? Assim, o início desse processo, ele começa comigo levando um não lá em 1900 e tudo, né? 1900 e pouquinho, metade dos anos 90 lá, quando eu chegava na escola e dizia, eu só quero ser feliz, e pá, e, oh, não, aqui não, segura tua onda aí, pá, aqui não vai rolar. E aí pediram para não fazer, né? E esse não que eu tomei lá nos anos 90, quando eu fui ser estagiário de reforço escolar aqui no Rio, começo dos anos, finalzinho dos anos 2000, começo dos anos 2010, né? Rolou a mesma parada, né? Com a molecada de 11, 12, entre 11, 12 e 13 anos, num processo que chamava, acho que Acelera. E aí a garotada tava na fila da merenda, assim, fazendo lá a rima, pá, fazendo o passinho, aquela coisa toda. E a galera chegou e pedindo, ó, para aí com essa bagunça, não sei o quê. Eu falei, pô, peraí, aquela parada falou, aconteceu comigo esse bagulho aí, e aí vai acontecer com essa garotada de novo. Falei, pô, dessa vez não, né? Vou ver o que que eu posso fazer para essa parada não rolar. Fui lá na sala da direção, desenrolei, diretora do Axé, pá, gente boa, fechou logo com a gente, emprestou os tambores para a gente fazer o processo acontecer. Ali, com essa molecada, nasceu, né? O escola de funk, né? Com aula de ritmo, escrita criativa, e pá, eu pedi 50 minutos por semana com eles, e a diretora aceitou logo a parada e falou, vamos tocar o projeto. O Você era porteiro da época, estagiário lá, Mister. né? Isso, era estagiário de reforço escolar nesse Uhum. colégio. O porteiro da época era um rapper dos anos 90, Mister Boca, cara grande parceiro também, aliadaço na guerra, né? E Ele trabalhava na escola. ele trabalhava na escola e pegou uns VHS lá dele de b-boy, botou pra molecada Olha, ver também, pra fortalecer o passinho dos moleques.
E aí surgiu um tal de um FECEM, que é, para quem é da Prefeitura do Rio, tá ligado, que é um, uma competição pá, de escolas, né, para mostrar música e tal. E a única música no ritmo do funk era essa, sacou? A molecada fez, né? O grupo todo fez, acho que 18, entre 16 e 18 alunos nesse grupo, né? Então cada um foi colocando uma frase e fizeram é, é, falando de bullying, não pode não, porque machuca a gente e machuca o coração. Se liga, Ah, meu irmão, bullying não é brincadeira. Se você está pensando alguma besteira antes de você agir, precisa pensar o que você fala. Pode magoar se você já magoou. Preste atenção, vá até o amigo e peça perdão. E essa parada foi feita pela gente, molecada, né? gente, a E aí eles autoria deles. fizeram. A autoria da galerinha lá, né? Foi feita por eles. E aí essa música foi pro Fecem. E o único funk tocado com dois tambores, um agogô, com uma parada averaça mesmo, com os moleques fazendo passinho na frente e quatro MCs cantando, ficou numa pegada muito maneira. E foi o único momento que foi no Miguel Falabella essa parada, no Norte Shop ali, né? No teatro. E Uhum. foi o único momento que, assim, o público levantou, sacou? Levantou e dançou e bateu palma junto. Aqui é o esquema da música preta mesmo, né? Que não deixa ninguém parado, não tem jeito, né? É contagiante e tal. E aí foi o único momento ali que virou, pegou a sintonia, todo mundo cantou, tocou junto e criaram um prêmio de melhor comunicação com o público para essa galera, porque ficaram com vergonha de não premiar, sacou? Caraca, Aquelas coisas que a gente já sabe, né? Em paz. Digo que foi a única parada que certamente rolou, né, mano? A única parada que rolou ali e tal. E as outras eram umas pegadas mais MPB, aquelas coisas mais assalto do samba, essas paradas aí que sabe como é que é, né? E o aham. único momento do funk mesmo no tamborzão, pá, que rolou foi esse. Sacou? E a galera curtiu real, assim. A idade da Carlos, estão molecada, perguntando. A idade. isso. É isso mesmo. A idade da molecada nesse momento aí foi entre 11 e 13 anos. E aí o processo foi todo feito, assim, não foi assim, eu tive um incômodo ali, foi um incômodo que gerou em mim porque eu já tinha passado por aquilo que aquela molecada estava passando, mas o processo foi todo criado assim pela gente, assim, todo mundo, assim, a molecada. Eu cheguei mais na ideia eu sempre tenho uma mania desde 11, 12 anos de escrever com rima. Eu tenho até dificuldade de escrever sem. Eu não sou o cara do freestyle que vou chegar aqui e vou para fazer rima vera assim na Precisão. hora, isso não vai rolar muito, mas eu tenho dificuldade de escrever sem a rima, né? Quando são textos literários assim e tal, eu tenho essa dificuldade. E aí eu peguei mais nessa. Tem a coisa do ritmo, né? Então sou percussionista, músico instrumentista de uma forma geral, toco alguns instrumentos, conheço alguns instrumentos de corda, pá, e pandeiro e vários outros instrumentos, e aí eu podia chegar com essa pegada do ritmo e da rima, né? E a dança ficou toda por parte da molecada, que já dançava muito, inclusive era isso que eles estavam fazendo ali, né? Puxando o fundamento na palma da mão e E deixando o dançando ali corpo na, reverberar. pô, Uhum. deixando o corpo falar, né, mano? Essa era a parada que tava rolando ali. E alguém que quase nunca entende, travou o processo ao invés de chegar e, pô, tem uma energia maneira aqui, vamos caminhar junto, vamos aprender com essa parada aqui, né? É isso. A potência que tá Então, ali. Muita gente colocando coraçõezinhos aqui, dizendo que admira teu trabalho, é fã. pô, maneiro, valeu. É, É, aí, como é que foi esse lance? A parada foi adiante no seguinte, eu saí desse processo do, de, de ser estagiário, né, de reforço escolar, saí disso e fui trabalhar num outro projeto, que era um projeto do terceiro setor, né, projeto de ONG para a rede do Rio, né, também. Então aí a gente circulou mais ainda com escola de funk, né, que era uma parada que trabalhava nas escolas chamadas Escolas do Amanhã.
Então a gente circulou mais Sim, ainda eu lembro. com essa organização de oficina de ritmo, oficina de rima, né? A parte da dança e tal. Tem um grande parceiro que é o amigo, né, Hugo Oliveira também, que chegou junto com essa parte da dança. É um cara que mete muita bronca nessa questão da dança aí, das danças urbanas. Parceiraço lá tá num corre nessa parada da pandemia também lá na Providência também. É importante para caramba falar dele também nesse processo. E várias outras pessoas que foram somando. Valentim também conheci nesse processo desse projeto do Terceiro Setor, né? Felipe Valentim, que é um escritor bolado aí suburbano. Então tem várias paradas aí que a galera que foi chegando junto foi colando pra gente fazer a parada da melhor forma, pra caminhar melhor, assim. Maneiro. E aí o música e letramento É, surge quando? Porque até aí, né, a escola do funk, né? Já é isso sim, qual tudo. foi a pegada do música e letramento foi assim, ó, os sobrinhos aí chegando, fala sobrinho, vamos que vamos. Kelvin, Queca, abração pra geral aí, vamos aí, vamos aí. O música e letramento é como se a gente pensasse, tem umas paradas que são sinistras até pra gente conversar aqui, porque tem parada que é mais tensa mesmo, mas vamos tentar aqui falar num geralzão aqui. O música e letramento é uma estratégia, né, para você chegar em lugares que você não consegue chegar direto assim com o pé na porta, sacou? Tipo, escola de funk, você sabe que em determinado momento, escola de funk de cara ele não entra. O Não ideal entra? seria entrar, mas não entra, né? Sim. Mas enfim, de qualquer forma, a gente coloca o música e letramento até porque começou a rolar em outras comunidades, o funk ele não era, ele é presente, mas tinha mais a característica do samba também. Numa escola que eu trabalhei no Juramento, a galera destacou muito a escola de samba ali de Vicente Carvalho, sacou? Tu é Então a cria do base, juramento? sou do Para Pedro. Ah, todo para Sou de lá. Pedro. Isso, isso, isso. Para Pedro, Irajá, essa área toda aí. Eu curti muito Colégio nos anos Sou 90. dali, sou dali, sou dali. É, tô ligada. É, muito, muito baile lá no campo do Para Pedro e tal. Escrevi muito funk por lá também. Participei muito com funk pelas áreas ali. Pelas nossas áreas próximas, né? Pavuna, Irajá, Cari, Para Pedro, essas paradas aí. Algumas coisas lá na Zona Oeste também. E aí o música e letramento vem nessa pegada. Por quê? Porque ele começa a ter essa ideia de que a gente está falando do funk, mas tem o samba aqui, que inclusive tem um contexto, né, anterior ao funk, que já diz ali que a trajetória é a mesma, sacou? O samba chega como música do morro, música do preto, e aí é marginalizada, é criminalizada, tem toda essa questão. E se a gente reparar bem, né, o funk ele passa pelo mesmo processo, né? Exatamente por ser a mesma coisa. É a música do preto, é a música do favelado e tal, e aí passa pelo mesmo processo de criminalização. E aí são duas questões, né? Uma é a criminalização e a outra é o que a gente vai chamar de embranquecimento, né? E aí vai chegar num papo mais retão mesmo de embranquecimento. Que aí, se você for pensar na história do samba, a própria bossa nova já vem com esse caminho do embranquecimento, do assalto do samba, essa parada toda, né? Eu comecei a estudar violão, tem um tempinho já, né? Sou um eterno estudante de instrumentos e tal, e comecei a estudar alguns instrumentos. Aí, como eu comecei a estudar violão e fui ver a pegada da bossa nova, eu já tocava no samba, falei, mas peraí, isso aqui, que pegada é essa? Isso aqui, quem fazia isso aqui era o Cartola, pô, que parada é essa aqui? Sacou? Falei, pô, então tem alguma. Aí, enfim, os caras pegam a parada, que é criada no morro, para na favela, a galera que viaja, né? Anos 50, anos 60, essa coisa toda, o boom da bossa nova viaja, bota uma grana no bolso lá, com a pegadinha do sambista, e a gente tá aqui, né? É isso. Sobrevivendo nessa pegada aí. Mas, enfim, por que a importância do música e letramento nessa história toda, né? Escola de funk, música e letramento, né? Para a gente conversar sobre isso, né? Entender os processos, né? Passam pelo mesmo processo e tal. Tem a coisa da grana, né? Que essa galera, né? Exatamente, a gente está colocando aí
esquema da apropriação cultural, embranquecimento, é por esse caminho aí mesmo. O caminho é esse, né? E aí qual é o... Ah, mas então qual é a questão? Se a gente pode usar, não pode usar, porque vagabundo entra em parafuso quando fica nessa, né? Mas é o quê? Eu posso usar isso, posso usar aquilo? Imagina, Cara, eu não posso... ameaçou o Pô, mano. privilégio dessa galera. Ah, Mas enfim, aí fica nessa, né? Eu não posso ficar nessa de dizer o que que tu pode usar e o que que tu não pode usar, entendeu? Eu acho que assim, acesso à educação, essa galera sempre teve mais, sacou? Acesso a conhecimento, essa galera sempre teve mais. Então, pô, tem que se ligar, né? Quem sabe sabe, né, mano? Entendeu? Quem sabe sabe. Tem que se ligar o que que pode fazer e o que não pode para ficar atravessando os outros de bobeira, né? Porque o que a Bossa Nova fez, né, e o que várias outras paradas têm acontecido no próprio funk faz, é isso, né? Ficar atravessando a grana. Aliás, assim, tem vários, né? Inclusive um salve para toda a rapaziada da antiga que pode dizer muito melhor do que eu, porque quando eu já chego assistindo essa galera, já chego assistindo o Mano Teco, já chego assistindo o Júnior Leonardo, já chego assistindo Pingo do Rap, Força do Rap, essa galera toda. Então, cara, eu vou te sacou? dizer Esses que são os caras que, pô, podem dizer muito melhor do que eu qual é a parada, né? eu falo muito sobre o Teco, né? Que o Teco já educa há muito tempo, porque ele continua na ativa, né? E aí o Quilombo Favela Rua tem um monte de obra incrível, mas desde os anos 90, quando ele é Teco e Buzunga, né? Vem com aquele rap da consciência, já vem provocando um monte de reflexão. Aquilo ali, eu falo isso para muitas pessoas, sabe? O quanto o funk me forma, o quanto a capoeira me forma, o quanto o samba me forma. Foi nesses espaços, foram nesses núcleos de cultura que eu comecei a me enxergar de forma positiva, sabe? Porque não a escola por muitas vezes foi o lugar onde eu mais sofri por conta do racismo. E isso não, eu estou falando aqui em primeira pessoa, mas se a gente para conversar, né? Se a gente para ler as pesquisas, a gente vê que é algo recorrente, porque está ligada a essa estrutura que é toda pensada, articulada para nos matar mesmo, né? E aí, quando você começa a se perceber de maneira positiva, e graças a essas culturas, a gente começa a perceber mais assim, de forma mais direta, né? Como que atuam, querendo descaracterizar mesmo, né? Tem um termo que o Ney Lopes usa, que é a desafricanização do samba. E eu acho que isso tem muito a ver, sabe? Vai se descaracterizando em nome de um ideal, em nome de um símbolo, que é o ser brasileiro, Exatamente. para justificar aquela descaracterização, né? E vem também outros elementos que o próprio Abdias Nascimento traz, né? Sim, Quando ele fala em genocídio cultural, né? Quando ele fala da banalização da nossa cultura, da bastardização da nossa cultura. E é por isso, coloca lá o adjetivo de brasileiro e acabou. Ninguém pode falar nada porque é de todos nós, que somos todos brasileiros. É é complexo isso aí. bem esse lance mesmo, assim, a própria questão do samba como produto cultural, pô, entendeu? Samba como produto nacional, sacou? Para poder. E aí vira a representação do. Chegou o brasileiro lá fora, é samba, né? E aí é, a identidade, né? A identificação. Para poder, na verdade, dizer assim, não, somos todos iguais. Aí você pula para aquele esquema do mito da democracia racial, né? E, pô, brincadeira, né? Então, pensa E quem aí, controla? Mas quem controla, né? cara, Quem controla? cara, Quem administra pô, o dinheiro, as empresas que estão ligadas, né? Que compõem a tal da indústria cultural. cai nessa questão, né? E por isso que a nossa preocupação, de uma forma geral, assim, né? E aí eu fico, achei bem maneiro quando você falou a coisa do funk, educa, porque a provocação de hoje, que eu pensei para esse papo nosso mesmo, é essa, assim, pensar o que que é educação, e o que que não é, para quem é educação e para quem não é, né? Porque aí tu chega a pensar escolas brasileiras, cariocas, anos 30, anos 20, anos 40, os pretinhos passavam nem na porta, pô. Pode crer.
E hoje a gente entra, mas o currículo que está lá não é para gente. É esse aí que diz que o Ou é menino não para. pode mexer o corpo, né? Ele não pode Exatamente, movimentar o corpo, exatamente, ele não pode exatamente. E dançar. aí, tanto na sala de aula quanto fora dela, né? O cara, não, não, dentro da escola, não. E aí, quem está preocupado em fazer essa parada pela gente mesmo, se não a gente mesmo? Essa é uma questão para a gente pensar mesmo. No, no nosso, tem branco aliado. Pô, pode ter. Mas acho que vai servir muito mais quando falar com seus pares lá, ó. Desenrolar entre eles lá, e aí fica maneiro. Acho que serve melhor também. É saber como é que serve. E pra gente nem cabe, na boa, pra mim nem cabe ficar dizendo muito isso, assim. Acho que eu tenho que focar mesmo na gente, no nós por nós. Nosso povo. Teu Uhum. convite pra mim foi maneiro pra caramba, né? Nesse sentido da gente estar desenrolando junto e aprendendo junto e construindo as paradas, entendeu? É isso, é nós por nós mesmos. Ó, a Paula tá aqui falando, a gente cisma na ideia de uma educação universal. É, e não se pergunta quais formas de conhecimento estão sendo deixadas de lado. Esse universal já é uma questão, né? Porque nós Pô, somos porque pluriversais, na aí verdade, tem. né? E aí tá passando. Tem umas paradas que é que tá passando batida aqui, mas tem umas paradas rolando aqui interessantes. Alguém tá falando de currículo aqui. É, eu vou voltar, tem lá em cima. É, cadê? Aqui trava para mim às vezes quando eu mexo nos comentários. Ah, sim, é o meu parou também. Não sei nem como é que bota pra voltar aqui. Mas enfim. Você não vai chorar Então, por mim, você não vai chorar por mim, não vai. é, O currículo escolar só inclui a raça branca. Ainda precisamos muito falar sobre racismo, pois ele é estrutural e institucional dentro da escola. Eu gosto muito de ó, eu gosto muito de pensar na construção de outras escolas, né? Tem alguns modelos, tem algumas escolas comunitárias aí que eu fico assim muito feliz, muito inspirada de ver como as pessoas se articulam e fazem funcionar, né? Um exemplo forte daqui que eu conheço é a Escola Quilombista da Andara de Palmares, no Complexo do Alemão. Inclusive, aham. apoiem, tem a página no Instagram. Eu estou sempre compartilhando aqui nos stories. É possível chegar junto. Eles estão com uma campanha muito forte lá de combate ao Covid, mas é uma escola autônoma e é isso. Os valores civilizatórios, né, negro-africanos. É uma escola quilombista, né? Então as pessoas se articulam de forma autônoma e desenvolvem lá as ações, as atividades em prol das crianças dali, né, do complexo. Bacana. Tem muita coisa acontecendo, né? Acho que é legal a gente conversar, até porque quando a gente conversa, a gente vê que aqui na área da Pavuna, por exemplo, tem uma parada de samba, né? Que é um parceiraço aqui, vários parceiros, né? Que é o Coração Batuqueiro, que tem essa pegada do samba, é, pensando ali como o Candeia pensava o samba, sacou? Né? Quando a questão de uma escola de um pensamento preto, de que o samba é preto e de que a gente precisa manter essa cultura existindo da forma mais preta possível, né? Isso. Porque senão você está vendo, porque senão a gente bate de novo na história da apropriação e vê que tem uma galera de protestantismo usando o samba ou usando o funk para chegar com o fim da Capoeira, né? evangelização, né? A capoeira gospel tá aí também e tal, tem várias, pô, nem existe, né? Mas enfim, várias paradas. Mas aí que tá, essas são as questões. E aí para a gente resta, mas não no caminho de reação e de combatividade, não, mas no caminho mesmo de pensar só na gente, sacou? Não, vamos, a gente Isso. precisa caminhar aqui, né? O Escola de Funk tem um pouco isso, assim, pô, a molecada tá ali, quer falar das suas questões, das suas paradas, fala aqui, ó, vamos falar desse jeito aqui, vamos criar esse espaço dentro
do, do caminho da escola ali, pá, mesmo que não seja uma coisa oficial, porque eu nem acredito muito nessa. Acho que é tanta história para o oficial chegar, né? Que demora e tal. Enquanto isso, o extraoficial a gente consegue desenrolar também, né? As coisas que precisam acontecer também, né? E é dessa, na maioria Eu das acho que vezes, o rap tem dá um exemplo disso, né? A pô, maneira como os caras se organizaram, criaram suas produtoras e, bicho, aula. como chega, né? Como chega, como chega, né? Uma história que a gente está aprendendo aos poucos, né, com a galera do samba, com a galera do funk. Aos poucos a gente está chegando, tem alguns exemplos aqui, outros desacertos ali, a gente vai construindo para chegar, né? E um lance que eu ia falar, né, a questão da estratégia do nome, música e letramento, e de isso foi um certo facilitador para chegar em alguns lugares. E para além disso, o música e letramento ele virou uma parada para além do, do escola de funk, virou uma ideia onde a gente pode também fazer o desenrolo com os profissionais da educação, como a gente está conversando agora aqui, ou profissionais de outras áreas, né? Mas para a galera que acredita no processo, né? Não adianta não acreditar porque aí não vale para a gente, entendeu? Conversar com quem acredita nas paradas, com quem acha que existe possibilidade de mudança, existe possibilidade da gente Sim. fazer um caminhar para a gente aqui. Aí é maneiro, assim. É importante. Vamos ocupar espaço. Pô, peraí, vamos chegar nos espaços que a gente esteja lá e que precise, né, desenrolar sobre Efetivamente. isso. Isso, porque senão não dá para ficar gastando. A gente está num tempo, num momento de vida mundial que não está rolando ficar gastando energia de bobeira, sacou? Isso, Não está rolando. total. Então, isso é importante a gente pensar também. O música e letramento ele virou uma parada um pouco menor, né? Com, tem essa coisa do desenrolar com os profissionais de educação, tem esse desenrolar direto com a molecada num projeto, e tem um desenrolar com a molecada, que aí já é um papo para os menores, né? Também num formato ação pedagógica de 40, 50 minutos, que é um música e letramento fechadinho com contação de história, com as músicas que algumas músicas que eu escrevi para poder pensar o processo para molecadinha de 0 até 12 anos e tal. Algumas coisas com conteúdos mesmo escolares também. E a gente foi brincando com isso, mas numa brincadeira muito séria, né? De trabalhar a formação, de pensar em identidade, pensar o que pode ser tocado, ouvido, o que não pode. Porque senão se deixar ficar criando essas contextualizações que já estão colocadas, se só isso chegar, é complexo, né? Por muitas vezes, quando e quem tem a página lá no Facebook também do Música e Letramento, tem muita coisa lá também para rolar. E outra coisa, tem o blog, que é o Carlos Carvalho Mel de Música e Letramento, né? .blogspot.com, carloscarvalhomel.blogspot.com. Lá tem mais textos também maiores e tal, e escrevo Carlos um pouco Carvalho, mais sobre Mel, tudo junto? isso, Blogspot? cara, isso, Blogspot, para Tô escrevendo aqui, poder. vai ficar no comentário. Vê se tá Show, certinho. show. carloscarvalhomel.blogspot.com. Tá certo? Que é Não o teu tô vendo, blog, né? peraí. Ah, isso aí, isso aí, isso aí. Tá certinho, tá certinho, Beleza. tá certinho. Essa live vai ficar salva, vai pro YouTube. Esses É, comentários somem, então anotem, salvem aí para vocês poderem acompanhar Juliana deu. depois. Quem tiver pergunta, vai nessa caixinha aqui na parte inferior onde tem uma interrogação, clica ali, manda a pergunta para gente. Diga, Carlos. Não, seguindo o processo aí, né? E aí falando dessas questões de quero desenrolar contigo, tal, como é que a gente faz aí para acessar o,
o livro, para acessar o material, para acessar as músicas. Tem algumas músicas que estão no blog, né? Alguns sambas, alguns raps, né? A gente fala de alfabetização, o processo da alfabetização ali também, e chega lá no letramento. Vou fazer um iniciozinho aqui. A gente fala também dois instrumentos. Opa, maravilha. Uma coisa que tem rolado ultimamente aí é também o Xavierzinho. Bom, Xavierzinho, esse camarada aqui, ó. Xavierzinho é um boneco que a Jaciana, né, que é do Era Uma Vez o Ai, Mundo, que linda! Que lindo esse sacou? A gente boneco começou, a gente começou a desenrolar lá no começo da ideia do livro, né? do E livro. aí ela faz os bonecos e a gente pensou, cara, vamos fazer então um boneco pro Xavier, o boneco do Xavier e tal. E aí ela As fez até crianças o amam. bonezinho, só que, pô, é muito maneiro. Chegava com um Xavierzinho nas escolas, né? Eu trabalho numa escola particular e sou da rede de Belfort Roxo também, com sala de leitura lá. Às vezes sou sala de aula, às vezes sou sala de leitura. E o Xavierzinho, o pessoal fica com saudade que se ele demora a ir, entendeu? Então o Xavierzinho tem que estar sempre indo lá. Bom, e aí, o que está acontecendo? Tem uma questão que o Xavierzinho ele quer ser youtuber. Então, se vocês colocarem no YouTube também, hashtag Música e Letramento, vai achar o canal Música e Letramento lá no YouTube e vai ver já algumas das travessuras do Aventuras. Xavierzinho como, como youtuber lá, contando suas histórias e tal. Então, a ideia é fazer uma vez por semana. Então, a gente já tem uns 3 ou 4 textos lá do Xavierzinho, né? Tudo sempre bem musicalizado, né? Com o nosso trampo aqui do Música e Letramento e com o Xavierzinho ajudando, não é isso, filho? Então, o Xavierzinho ajudando Vou lá bastante, também, muito maneiro. bacana. E aí, com as músicas, com o ritmo, tem algumas coisas. O banjo também é um instrumento muito importante nesse processo, né? Da gente apresentar e contar a história, né? A própria história do banjo já diz muita coisa. Primeiro porque o banjo, ele é um instrumento, né? Ó, falando em banjo, em cavaquinho, ó, Yasmin Alves aqui, minha irmã querida. Grande, Maneiro. Primeiro que grande artista. o Marfuane também, contadora de histórias lá de São Paulo. Bem-vinda, bacana, show de querida. bola, show de bola. É, o banjo, né? Ele é um instrumento que foi adaptado, esse corpo, essa parte do banjo aqui, né? É um corpo de um banjo, né, afro-americano. E aí a galera do Rio de Janeiro, né? Pessoal dos originais do samba e o Amig Neto, pega o braço do cavaquinho e joga para cá por conta da amplificação, né? Do instrumento. Então, Samba sem ele microfone, fica. né? E o cavaquinho Isso, exatamente. E aí o som fica muito mais, né? Chega muito reverbera mais. mais longe, tal, onde precisa chegar, coisa que o cavaquinho não conseguia. E os músicos forçavam, quebravam muita corda e tal, tinha toda essa história, né? E o banjo chega para suprir essa necessidade, com o Amig Neto fazendo muito bem isso, né? Como é que tá o som aí? Tá rolando bem? O som tá rolando Tá, bem? sim, sim. Tá? Mas esse som, esse banjo, o mesmo banjo que faz samba, pode fazer o rap também, né? Cara, A amizade é caminho para a paz. Esperto, assim é que se faz. E inteligente, é assim que devemos ser. Ó, otimista, planta a paz para colher o união, receita para a paz. Os ingredientes usando as 5 vogais. Usando as 5 vogais. Contei, escrevo paz e paz é felicidade. Um mundo sem violência, mundo de liberdade. E é verdade que paz não se faz sozinho. Depende de você, também dos amiguinhos sozinho.
ninguém faz nada. Vamos passar essa ideia pra nossa rapaziada. E brincadeiras violentas vão causar a dor, mas brincadeiras saudáveis vão causar amor. Como num sonho de criança, a paz não pode ser distante. Deve ser buscada, praticada a todo instante. O mundo tem sempre coisas boas e ruins, mas eu quero paz, 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 paz. A amizade, canta aí, vai. A amizade. A amizade. A amizade. Bom, essa música aqui e várias outras, né? A gente vai ter acesso lá no canal. Vai chegar lá no YouTube. Vai chegar no YouTube. Tem bastante dela também rolando lá. Tem alguns textos, então a gente fala. Estão no repertório que você leva para as escolas. Exatamente. Essa aqui é uma das que não podem faltar nesse repertório, senão eu até apanho, né? Garotadinha, até apanho se essa música faltar. Bom, esse processo do música e letramento com essa música, com a contação de história do livro Xavier, né? Com o boneco Xavierzinho fazendo lá o aquecimento, né? Aquecimento do corpo e tal, brincando com a garotada. Tudo isso, a gente está chegando com um instrumento que é nosso, né? Afro-brasileiro. Firme, mano, vamos que vamos. Estamos chegando. Irmão. Com a gente representado no brinquedo, né? Na nossa musicalidade, na nossa literatura, nos tambores que também vão, né? Então tem alguns tambores do tamanho da criançada que eu levo e tal, e a gente faz esses papos com ritmos, e a molecada já toca muito, esculhamba, já tocam muito mais do que a gente, qualquer lugar que a gente chega. E o retorno dessa parada, às vezes o retorno que é um retorno em off, né, que é quando a garotada vem conversar com a gente, quando a gente ainda está arrumando a cena, ou terminando, tirando a cena, que é a parada maneira, que às vezes é que a galera vem, pô, não, minha família toda é do candomblé e tal. É aquele momento, talvez que seja o único momento na escola que a pessoa se sinta à vontade ali para conversar sobre sua religiosidade com uma tranquilidade, né? De identificação e tal. Então, a gente percebe nesse retorno com a importância do processo se manter vivo, né? Se manter vivo e se manter chegando nos lugares, né? E é isso que você chama de deseducação. E porque a parada é a seguinte, assim, eu acho que a gente não tem que ficar nesse processo aqui, e na verdade quem fala de deseducação é um pedagogo estadunidense, né, que é o Hudson, Carson Hudson, né? Ele fala na verdade o processo é o inverso, né? O Hudson fala da deseducação, dessa escola em que a gente está colocado e o que ela faz com a gente, né? Então, o processo de deseducação que ele traz é essa parada. E aí, quando eu coloco aí o funk, a literatura e a deseducação, eu tô pensando funk como literatura, para início de conversa e final de conversa também, porque eu não abro mão disso, sacou? Eu não tenho muito desenrolo. Para início de conversa, funk é literatura, né? Quando eu penso o que o Pose do Rodo escreve e eu penso os textos do Júlio Emílio Brás, brother, tá ali. Quando eu penso o que o Urubuzinho escreve e o que o Júlio Emílio Brás escreve, tá ali. Negro do Borel, as paradas mais antigas que ele escreveu. Quando eu penso Mazinho e Menor do Chapa, paz, justiça, liberdade, lealdade, união, haste a bandeira branca lá no alto do morrão. Quando eu penso essas paradas, assim, e esse cara aqui na literatura é o cara que me guia, que é o Júlio, né, que esteve desenrolando contigo há pouco tempo, inclusive, e penso, tem o Pivete, que é dele, tem cenas urbanas, então são essas paradas, Pretinha Eu, são essas paradas que fazem... Cara, não tem como eu abrir mão do funk como literatura, porque a história que essa galera conta, quando conta a própria história do funk no rap, né? Há muito tempo atrás surgiu um movimento que pouco a pouco ia crescendo. Marcinho canta isso. Quando o Teco traz o Quilombo Favela Rua.
Então tá aí, a gente está com a literatura batendo de frente, e quando chega nos lugares, a galera diz, não, aqui não. É, Pô, é uma forma de como não? silenciar, né? Uma forma Se de. é essa parada que mantém nossa energia vital ali rolando, Uhum. né? Essa é a troca, né? Agora, como é que você faz para chegar nas escolas? São convites, são editais? Como é que funciona a Então, o teu projeto? geralmente são convites de educadores e geralmente ou é vaquinha dos próprios educadores ou é vaquinha da comunidade escolar para o projeto chegar, sacou? Uhum. É como eu atuo também. Dificilmente é uma parada via prefeitura, sacou? É muito difícil acontecer isso. A gente, como eu sou professor também numa cidade próxima aqui, então eu não tenho o tempo é limitado para fazer o projeto, processo andar em outras Ah, sim. escolas também. Então a agenda é complexa Seus porque eu tenho que horários. dar conta Sim. isso de um tempo específico de aula por semana na rede. Eu sou professor de uma rede, então não tem muito. O tempo é curtinho e tal. Hein? E ainda tem também trabalho na escola particular, também em Irajá. Trabalho na escola particular em Irajá, com esse processo do música e letramento, né? Pensando música, sua história, a parte literária, a canção da música, né? Como é que a gente vê tudo isso. E então o tempo é cada vez mais curtinho, mas a gente tenta se ajustar e fica nesse esquema dos convites e da vaquinha. Acho que o que acontece na maioria das vezes é aquele boca a boca. Pô, teve um trabalho assim, assim, assado nessa escola e tal. E aí um professor que trabalha numa escola de tarde, que trabalha na outra de manhã e já viu e indica. E é muito maneiro ser assim, e eu prefiro muito que seja assim, do que a gente chegar numa parada que ninguém está esperando a gente, sacou? Porque é aquela coisa do desenrolo, ó, tem um desenrolo que é dessa forma aqui. Se tu chegar num lugar e ninguém sabe como é que você desenrola teu papo, é esquisito a parada, né? Pode criar ali um lance meio estranho, né? A Mari tem um trabalho lindo também, o Lubaió. Que lindo, que importante esse trabalho ser aí em Irajá. Mensagem para você. Tem Valeu, Mário, pergunta, bacana. tem uma pergunta aqui também, ó. Como é a recepção das ações nas escolas? Essa pergunta é da Ah, Shirley, lá da Livraria Nombeco. Galera, vocês que querem aprofundar pô, nas leituras sobre máximo respeito. a questão racial, procurem a Livraria Nombeco. Eles têm títulos incríveis de autores importantíssimos para, enfim, aprofundar aí nas teorias. A Shirley que mandou essa pergunta para você. Tem outra chegando aqui, ó. Ah, não, aqui é um comentário. Uma sorte da nossa escola o encontro com Carlos. Trabalho maravilhoso. Paula. Ah, Paula Araújo. coordenação pedagógica, a diretora lá. Tamo junto, Ana. É isso aí, maneiro, maneiro. A relação da recepção que a Sheila falou, né? Primeiro, o máximo respeito ao trampo da Nombeco aí, né? Livraria Nombeco. A gente se esbarra em vários eventos aí, né? Sheila e Mirembe, pá. E, assim, por conta disso que eu acabei de falar, né? Como surge do convite, né? A maioria das pessoas, grande maioria, posso me arriscar a dizer aqui, mais de 90% da galera que aonde música e letramento chega, já conhecem o trabalho. Né? O trabalho já foi, ou no mínimo foi recomendado, a galera já conhece. Então é muito diferente, assim. Muita gente já conhece. Alguns criam o choque ou outro ali e tal, se visualmente você percebe com um professor ou Incômodo. outro que ainda não conhece, cria, porque a ideia é essa mesmo, né? Uhum. Não é, proposital você quer incomodar, não, a provocação, tanto aquela provocação que o Mano Teco tanto diz, né? Não, vamos aí, vamos chegar junto aí, vamos. Não quero virar nada de cabeça para baixo, não, mas se essa pessoa sair repensando a vida aqui e tal, acho que pode ser maneiro, pode ser um caminho, né? E
Para a molecada, então, assim, não tenho nem o que dizer, porque o retorno da garotada é fora do comum, sacou? E, sendo bem sincero, no papo do Música e Letramento como um projeto, uma atividade quase que um show pedagógico mesmo pensado, é pensado para a garotada. Então, se você tem esse retorno da molecada ali na hora, que são os olhos, que são as falas ali no meio da história, pai, porra, aí não tem preço a parada, sacou? Esse é o lance, aí não tem preço, aí fica fora do comum. Tem sido desse jeito, assim, sempre tem sido desse jeito. É uma troca de energia, assim, naquele momento, assim, o que faz a parada acontecer, essa atividade do música e letramento, o que faz essa atividade acontecer, para além dos meus parceiros, que são o meu grande irmão, Davi Salles, que é o músico que me acompanha, e Ricardo Carvalho também é outro músico que me acompanha, nessa pegada do música e letramento show e tal, é a troca com a molecada, a energia que a gente recebe de volta da garotada ali é que faz o negócio acontecer. Então são 40 minutos, às vezes uma hora, que passa como se fossem 5 minutos. Boa! É, De você não tão, sente, é, não de mesma coisa. tão, você não, quando vê, você tá tentando ali continuar, mas o tempo já está te segurando, já não permite, né? Até essa coisa do nosso tempo ser um tempo diferente dessa cronologia doida, né? Arrebenta a gente nesse sentido, né? Mas, É. assim, se eu conseguir responder, ô Sheila, tanto da garotada quanto de muitos professores, a recepção é maneira, assim. Tem uma resistência ou outra que você vê, mas acaba se ficando só no olhar, porque, na verdade, essa resistência ela acaba não vindo das pessoas que convidaram, sacou? Então fica ali, tipo, meio sem entender o que que a gente está fazendo ali. Acaba que no final entende, ou às vezes não entende também, mas a gente vai lá e faz o trampo, assim. A Mari está dizendo aqui, ó, no ano de aniversário da cidade do Rio de Janeiro, eu trabalhei com letras de funk em literatura. Ela trabalhava numa escola com ensino fundamental, numa escola em Realengo. Foi tão lindo, é importante para as crianças. Ela ia continuar, porque é isso, levar para a escola o conhecimento deles, nossos, da periferia. É isso, precisamos valorizar essas produções de conhecimento. Tem muitas mensagens, muitos comentários, eu não estou dando conta de ler tudo, peço desculpas. Não, Carlos, está maneiro. acabando o tempo, o que eu vou sugerir aqui? Encerrar agora, para não cair do nada, de repente, a gente, no meio da nossa fala. E aí a gente volta, pode ser? Que aí a gente troca mais um pouquinho e você faz as suas considerações finais e a gente encerra. Tudo bem? Pode ser? Fechou, tranquilo. Pode ser. Beleza? Pode Só ser. para não cair agora do nada no meio da Valeu, conversa, valeu. tá bom? Então não saiam daí, fiquem aí que a gente já volta, tá bom? Valeu.